Meus amigos, chegou a hora da onça beber água, a hora de separar os homens dos meninos. É repá, agora valendo o título. Tudo que a gente precisa saber sobre Remo e Paysandu, aliás, Paysandu e Remo, a gente vai te contar a partir de agora. Então, apertem os cintos que a emoção vai começar. Solta a vinheta. Alô, meus amigos do canal, um abraço. E aqui estamos. Chegou a hora. Remo e Paysandu, Paysandu e Remo vão começar a decidir o Parazão 2025, né? O campeonato que era para terminar em março está acabando agora em maio, né? Por motivos alheios à nossa vontade, mas precisamente por conta aí de briga nos tribunais. Se não for briga no tribunal, não é campeonato paraense, né? Venhamos e convenhamos. Mas antes, deixa eu te pedir, curta, compartilhe, ative as notificações aqui do Fala DB. A gente está voltando depois de uma parada aí por motivos de saúde. Mas vamos lá, Paysandu e Remo fazem um repá de número 777 da história. No dia 7 de maio. Parece que está tudo conspirando a favor do Paysandu, né? Pois é, os números estão ajudando aí o Paysandu. Mas do outro lado, o Remo está em melhor momento. Então, a gente vai destacar aí algumas coisas relacionadas a este confronto, o primeiro da final do Campeonato Paraense, no estádio do Mangueirão, aqui em Belém. Começar pelo mandante, né? O Paysandu, o Papão, que tem dúvidas aí, não se sabe se Rossi vai jogar, não se sabe se Pedro Del Valle também vai estar em campo. De certeza mesmo, são as baixas aí, né, de Gabriel Mesquita, né, e também do Eliel, eles que foram inscritos somente para a Série B, né, não vão poder jogar as finais do Parazão. Em compensação, André Lima, Dudu Vieira, Heverson, né, vão poder jogar a final do Campeonato Paraense. E sobre isso, o Luizinho Lopes vai montando a equipe aí bicolor. E claro, respira novos ares depois da saída de Felipe Albuquerque do cargo de executivo de futebol do Paysandu. O Papão, que busca o bicampeonato, busca ampliar a diferença em relação ao seu arquirrival em número de títulos e busca manter o tabu, né? O Paysandu já está a 9 jogos sem saber o que é perder para o maior rival. Mas também o número 9 incomoda o Paysandu, porque o Paysandu está a 9 jogos sem vencer. É bem verdade que o Paysandu conquistou a Copa Verde com 2 empates e não vence no Campeonato Brasileiro da Série B, algo que preocupa demais a comissão técnica. Isso sem contar na derrota para o Bahia na Copa do Brasil. Então, o Paysandu pode ir a campo com o Matheus Nogueira no gol, né? Podemos ter aí o Brian Borges, né? Ou o Edilson, certamente deve ser o Brian Borges, o Heverson, a dupla de zaga. Podemos ter a volta de Quintana na zaga e também podemos ter aí o Luan Freitas. Isso porque o Martinez, né, que estava machucado, pode aparecer no meio de campo para reforçar ali a marcação no meio de campo do Paysandu, o que permite também dar liberdade a Matheus Vargas, até porque o Leandro Vilela volta ao time titular. Lembrando que o Matheus Vargas, né, entrou no decorrer da partida contra o Volta Redonda. O Leandro Vilela não jogou, porque foi expulso do jogo ali contra o CRB, né, não jogou contra a equipe do Voltaço e está voltando agora para as finais do Campeonato Paraense. E aí o ataque poderemos ter Nicolas, que tem estrela, né, para marcar gols contra o Remo. Já são 9 gols contra o Remo. A gente contabiliza 10, mais 9 pelo Paysandu e 1 pelo Goiás, né, que ele marcou sobre o Leão Azul. Nicolas, Marlon e também poderemos ter aí o Borassi, ou até mesmo ele pode surpreender, pode colocar o Benítez e deixar o Nicolas mais descansado para o segundo tempo, deixar
preservar a questão do Nicolas. E agora, se o Rossi ganhar condições, aí é outra história. Aí certamente talvez o Marlon seja sacado, ou até mesmo pode ser aí um falso quarto atacante, né, para povoar mais o meio de campo, e aí deixar o Rossi, o Nicolas e o Boraço ficar no banco. Enfim, as opções aí estão por conta do técnico Luizinho Lopes, né, que vai tentar o seu segundo título, né, no comando técnico aí do Paysandu Esporte Clube. Agora a gente vai para o outro lado da rua, da Almirante Barroso, ou vai andar alguns quarteirões da Avenida Nazaré. A gente vai falar do Remo. Remo que até domingo era líder da Série B. O Leão Azul que vai terminar a rodada do G4, mas foca suas atenções para reconquistar o título do Campeonato Paraense. O Remo que não ganha o Parazão desde 2022. Foi vice nos 2 últimos anos e quer acabar com essa fama de vice. Perdeu o título para o Águia e perdeu o título para o Paysandu no ano passado. Para esses jogos, o Remo não vai ter vários jogadores. Regis, PH Gama, Luan Martins, e destes contratados também não vai ter o jogador Alan Rodrigues, né? O jogador aí não vai atuar por conta de lesão grau 1, só deve voltar no jogo contra o Volta Redonda lá para final de maio pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, sendo assim, o Sávio deve ganhar condições de partida. A outra dúvida do Daniel Paulista é o ataque. Pois bem, Felipe Viseu é dúvida, né? Sentiu incômodo na coxa, a carga de jogos e talvez dê lugar a Ítalo. Ítalo pode voltar, pode reaparecer no time titular diante do Paysandu. Aliás, falando em Ítalo, ele, Pavani, Jaderson e Marcelo Rangel estiveram no ano passado na equipe do Remo, sabem muito bem uma final de Campeonato Paraense e sabem que ser campeão estadual coroa de vez as suas passagens pelo clube do Remo. Já foram heróis em vários jogos, já conquistaram um acesso no Campeonato Brasileiro, mas falta a cereja do bolo, que é um título com a camisa azulina, né? Ainda mais para Jaderson, que no ano passado perdeu o pênalti na semifinal da Copa Verde, e também aí para jogadores como Pavani e Ítalo, que ficaram muito abatidos com aqueles 4 clássicos que o Remo não obteve sucesso em nenhum deles, né? O que torna até uma pressão ainda maior para o lado azulino em termos de buscar o resultado. Isso porque no último clássico o Remo estava com a vitória na mão, quando foi surpreendido e tomou o gol de empate do Paysandu, aí do Giovani, dos acréscimos, né? Então, aí o tabu foi ampliado e, claro, o Leão Azul saiu com gosto amargo da derrota, né? Um empate com gosto de derrota no último clássico. E a escalação do Remo? Pois é, Marcelo Rangel, o Marcelinho e o Sávio nas laterais, Klaus e Reinaldo se consolidando na defesa, Caio Vinícius, Jaderson e Pavani, Janderson, Pedro Rocha e também poderemos ter ou Ítalo ou Felipe Viseu, né? E claro, o Remo apostando aí, se o Paysandu tem o Nicolas, o Remo, embora não tenha nenhum jogador aí que tenha marcado em clássicos, mas aposta na boa fase do Pedro Rocha, que é artilheiro da Série B e embora não tenha marcado alguns jogos, mas sempre costuma dar trabalho, além de Janderson, né, que foi decisivo aí no jogo contra a Tuna, né, nas semifinais aí quando o Remo venceu por 2-1. E no banco, né, as duas equipes vão ter suas peças, né, Paysandu, por um lado, tem Benítez, tem aí também o Edilson, ainda outra peça que pode entrar no Paysandu e pode desequilibrar o próprio Giovani. Do lado do Remo, o Remo que pode ter um Pedro Castro desequilibrando, Adailton, que fez o gol de pênalti no último clássico, e claro, né, outro jogador aí que também pode se tornar um trunfo aí para o Daniel Paulista é o Cadu. Cadu tá esquecido? Não, ele pode surpreender, foi muito bem no primeiro clássico e pode voltar a reaparecer e ganhar uma oportunidade. Arbitragem, Anderson Daronco, FIFA Rio Grande do Sul, já apitou vários clássicos, já apitou o Repá também, então vamos ver o que é que o gaúcho, o fortão, né, como falam, vai apresentar neste clássico entre Remo e Paysandu de número 777. Esse Repá
decide o Campeonato Paraense pela 64ª vez. Foram 64 finais entre Remo e Paysandu na história, né? Considerando aí turnos, quadrangulares, triangulares, além, claro, de finais. Então, sendo assim, né, poderemos ter um empate ou uma ampliação. O Remo tem uma vitória a mais, né? São 32 vitórias azulinas contra 31 do Paysandu em termos de finais de Campeonato Paraense. Ou o Paysandu atinge os 32, ou o Remo chega a 33, número místico para o Leão Azul, né? Então poderemos aguardar aí o que é que vai acontecer nesse primeiro ato da final. E o segundo ato, claro, domingo que vem, domingo do Dia das Mães. Muito bem, curta, siga, compartilhe, ative as notificações e depois do jogo a gente vai ter a nossa análise aí para falar do que foi esse clássico aqui no canal Fala DB. E é isso, que vença o melhor, que tenhamos paz nos estádios, é o que a gente pede, que torçam na responsabilidade, né? Que todo mundo volte para casa com segurança depois de mais um clássico, Remo e Paysandu, um clássico que vai mexer com a cidade, com o estado, até com paraenses que estão espalhados no mundo afora. Um grande abraço e que vença o melhor no Repasse 777. Até lá.